Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer para vocês um conteúdo sobre checagem de tipos em tempo de execução usando Zod, Next.js e variáveis de ambiente. Dando uma analisada aqui na documentação do Next, na parte que trata sobre variáveis de ambiente, a gente tem duas recomendações. A primeira, utilizar o arquivo .env.local para carregar a variável de ambiente. E a segunda é variáveis de ambiente que serão carregadas pelo navegador. A gente deve usar o prefixo next_public. Vamos dar uma olhada aqui também na documentação do Zod. O Zod ele tem um método chamado saveParse, em que após definir um esquema, a gente tem acesso a esse método saveParse e a gente pode passar uma determinada variável ou valor como parâmetro, em que a gente vai checar esta variável, o tipo dela, com base no esquema definido. E o retorno desse método saveParse é um objeto que contém success, true ou false, e data, que é exatamente a variável, o valor que a gente passou aqui como argumento. Inclusive, o próprio Zod, ele mostra pra gente aqui como a gente pode tratar esses erros, como a gente pode lidar quando retornar esse saveParse, success, false, né? Então a gente pode lidar com ele aqui, ó, como mostra a documentação do Zod. Dando uma analisada aqui no meu VS Code, dentro de .env.local, como recomenda a documentação do Next, eu tenho duas variáveis que serão carregadas pelo navegador. E por isso eu adicionei next_public como prefixo. Agora, como validar essas variáveis em tempo de execução? Com Zod. Vamos lá. Eu usei aqui dois arquivos, um env.ts e um segundo env-client.ts. Este env.ts vai lidar com as variáveis de ambiente que serão carregadas pelo servidor Node. E, portanto, eu defini um esquema e falei que essas variáveis são do tipo string, cada uma delas, que a gente pode confirmar aqui, ó, ambas são string com aspas duplas. E a gente, com esse esquema, pode utilizar o método saveParse e eu passo exatamente o process.env, que é como eu carrego essas variáveis de ambiente, como eu manipulo elas. E quando eu faço isso, eu recebo de retorno aquele objeto que contém success e data dentro dessa variável que eu criei chamada parseEnv. Se o success retornar false, eu exibo o erro em tela e eu travo aqui o script com esse throw new error. Mas se eu não detecto nenhum erro, a variável foi checada corretamente, eu posso usar os dados dessa variável de ambiente passando o parseEnv.data, porque dentro desse data estão as variáveis que eu posso utilizar e já foi checado, está tudo correto, então posso utilizar sem nenhum problema. E aqui eu exporto essa variável env, que me permite utilizar as variáveis de ambiente por todo o projeto. Do mesmo modo eu faço aqui em env-client. Aqui são só as variáveis que serão carregadas pelo navegador e que possuem prefixo next_public. Defino o meu esquema, só que neste caso aqui eu não posso passar o objeto process.env por inteiro. Então por isso eu defino somente as variáveis que serão carregadas pelo navegador. Então eu passo novamente aqui as chaves das variáveis, passo os valores, passando exatamente cada variável, uso o método saveParse, faço o mesmo tipo de análise aqui com parseEnv success. Se tiver algum tipo de erro, eu informo no console, e aí eu travo a execução do script. Mas se eu vejo que não tem nenhum problema com as minhas variáveis de ambiente, eu crio uma variável chamada env-client e eu recebo parseEnv.data, que novamente dentro de data estão as variáveis que eu validei, só que aqui eu tenho certeza que elas estão sem nenhum problema. Então por isso eu atribuo a env-client esse data, e eu posso manipular de maneira muito simples dentro do meu projeto uma variável validada que é esse data. Só para trazer um exemplo para vocês, aqui nesta instância aqui do Convex React Client, eu utilizei o env-client. Então só para manipular aqui para vocês verem, fica bem simples de trabalhar, porque dentro de env-client eu tenho acesso aqui ao Convex URL. E aí eu consigo manipular de forma bem simples, e o TypeScript até ajuda a gente a manipular com essas sugestões que ele dá na manipulação. Valeu!